Bem, estamos começando a nossa entrevista aqui, eu com muito prazer, e estou falando sinceramente, recebendo a deputada estadual Janaína Pascoal, recordista na história do Brasil, que eu gosto tanto de história do Brasil, em votos, mais de 2 milhões de votos para deputada estadual, jurista, cidadã, uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, e vocês todos a conhecem. Eu com muito prazer, Janaína. Obrigada, professor. Honra minha estar aqui, cumprimentar todos. Janaína, vamos começar o seguinte, né? Eu estava pensando o seguinte, fiz um roteirinho, tinha muitas coisas para falar, mas vamos começar pela questão do impeachment. Você se arrepende do impeachment, tendo em vista o que ocorreu a partir de 2016? Não, de jeito nenhum. Faria tudo de novo. Sim. Penso que foi muito importante para o país. Sim. Primeiro porque nós precisamos criar a cultura de que os atos têm que ter resposta. Sim. Né? Porque isso gera responsabilidade. A responsabilização gera responsabilidade. Sim. Então, na medida em que, diante de graves crimes de responsabilidade, nós solicitamos o afastamento veio, eu entendo que é um amadurecimento para o país, entendeu? Ah, mas o que veio depois, eventualmente, não estou feliz ou estou feliz, não importa. Os fatos têm que ter consequências. Então, assim, eu faria de novo. Você acha que nós tivemos as maiores mobilizações da história em 2015 e 2016, né? As 4 em 2015 e 2 em 2016, até chegar em abril a autorização dada pela Câmara dos Deputados, tal qual dispõe a Constituição. Eu imaginava, não sei se eu estou correto, gostaria de ouvi-la, que surgiriam novas lideranças no campo, assim, no campo democrático, tal, que aprofundasse, no sentido positivo da palavra radical, a questão da democracia no Brasil, os grandes debates, agregasse valor ao debate político. Mas você acredita que isso tenha ocorrido na eleição de 18 como produto das mudanças de 2016? Eu acho que o fato de eu ter recebido tantos votos... Sim, mas você pode ser uma exceção? Eu penso assim, professor, até foi algo que eu senti no curso da própria campanha. O pessoal que ganhou em 2018, vamos pensar a presidência da República, é um pessoal que veio para fazer frente ao radicalismo da esquerda. Então, por isso que naquela convenção eu fiz questão de chamar atenção, né, no bom sentido, dizer, olha, cuidado, para que nós não façamos um PT ao contrário. E eu cheguei a conversar isso internamente com o próprio Bibiano. Se ele vier aqui, vai dizer que eu não estou mentindo. E eles tinham a convicção de que para enfrentar o PT era necessário, naquele momento, ser radical. Eu acredito que o Bibiano hoje concorde mais comigo do que concordou naquele momento. Muitas das pessoas que estão hoje ou se afastando ou foram afastadas, né, do núcleo duro da presidência, naquele momento achavam que eu era absolutamente doida, entendeu? Que eu estava absolutamente equivocada. E muitos deles têm me escrito, ou mesmo quando me encontram, eles dizem, nossa, você tinha razão. Então, eu acredito que tenha surgido um radicalismo à direita, vamos dizer assim, porque ainda existe um radicalismo à esquerda. O que ocorre é que os formadores de opinião, e o senhor sabe bem, não se incomodam com o radicalismo à esquerda. O senhor é uma exceção, né? Eu, o Augusto Nunes e outros tantos nomes que sempre se posicionaram, mas a maioria acha normal o radicalismo à esquerda. Deixa eu lhe perguntar uma questão, Janaína. Como é que foi o seu primeiro contato com o Jair Bolsonaro? Que para muitos que acompanharam o processo de impeachment, foi inicialmente uma surpresa da sua aproximação com o Jair Bolsonaro, com o PSL, e até, eu queria depois voltar a essa questão, a possibilidade de você ter saído vice-candidata a vice-presidente, e por opção sua você acabou não saindo. Você fez referência até à convenção. Mas eu queria, assim mesmo cronologicamente, quando é que foi seu primeiro contato e como é que foi essa aproximação política? Olha, professor, eu não tenho certeza se foi primeiro uma visita do Bibiano. Eu acho que foi primeiro uma visita do Bibiano, que o Bibiano e o hoje deputado federal Julian Lemos, eles me visitaram 2 vezes nesse processo de aproximação. E houve um telefonema entre uma visita e outra. Estou falando aqui de memória, pode ser que... Houve um telefonema da doutora Letícia
que era meio que líder do diretório do PSL aqui em São Paulo. Ela estava em Brasília, se eu não estou equivocada, me ligou do telefone dela e disse que o então deputado Jair Bolsonaro queria falar comigo. Ele estava lá no Congresso, eu atendi o telefone, foi a primeira vez que eu falei com ele. Aí eu falei, oi deputado, tal, como é que vai o senhor? Na época do impeachment eu não tive contato nenhum com o Jair Bolsonaro, nenhum. Eu conversei com ele dessa vez pelo telefone, ele falou, Janaína, e aí, você vai se filiar? Eu falei, olha, muita gente está convidando, deputado, mas eu tenho muita dúvida, ainda estava... Isso foi antes de abril, porque o prazo para filiação era 7 de abril. Sim, de 2018. Aí ele falou, Janaína, olha, ouça um conselho, habilite-se. Não importa o partido, habilite-se. Se for o nosso, que no caso era o PSL, tanto melhor. Mas existe um prazo fatal. Você se habilita e depois você pensa. Entendeu? Aí eu não me lembro se foi nessa conversa ou numa segunda que eu falei assim para ele, ô deputado, mas se eu entrar para política ou se eu entrar no seu grupo ou no seu partido, algo do gênero, eu falei, o senhor vai me ouvir? Aí ele falou assim, Janaína, a questão não é essa, se eu vou te ouvir. A questão é se você vai me ouvir. Então eu falei, quando eu desliguei, eu trabalhava com as minhas irmãs no escritório, éramos sócias, né? Eu saí do escritório agora. Aí eu olhei para elas e falei assim, nossa, aconteceu isso e isso. E elas brincaram, porque eu sou difícil, né? Não sou uma pessoa tão... Eu não sou encrenqueira como pensam que eu sou. Mas eu sou muito firme nas minhas convicções. As minhas irmãs riram e falaram, nossa, parece que esse homem te conhece há anos. Porque dizer se você vai ouvir, né? Então ficou até uma brincadeira ali que me surpreendeu a resposta dele, né? E, então foi isso, aí depois veio de novo o Bibiano e o Julian Lemos no escritório, vieram os dois, eu lembro direitinho que estavam os dois, eles entraram em contato comigo, eu já tinha saído do escritório, já era final de tarde, tinha 6h30, 7 horas, eles falaram, nós precisamos falar com você hoje. Aí eu voltei pro escritório, e os dois estavam, aí eles telefonaram pro agora presidente, então deputado Jair Bolsonaro, da minha sala, quando ele falou, de 1 a 10, que ele tem muito essa mania, né? Quanto que você diz aí para sair vice-presidente na minha chapa? Aí eu falei, olha, presidente, se nós sentarmos, eu entender o que é que o senhor espera de um vice, né? Qual é o seu projeto? Tô para dizer pro senhor que é 9. Mas assim, meio que num tom ainda de brincadeira, entendeu? A conversa foi essa. Eu o conheci pessoalmente no dia da convenção no Rio de Janeiro. E uma pergunta, duas na verdade. Você não o conhecia, portanto, até esse momento. Sim. Mas você estava presente em abril, quando a Câmara dos Deputados autorizou, tal qual dispõe a Constituição, o processo de impeachment foi encaminhado para o Senado. Uhum. Você ficou assustada com o voto que ele deu, a referência? Eu não gosto desse estilo, desse pensamento da família, não é algo que concilie com a maneira que eu penso, entendeu? Venho falando isso, agora não mais porque eu acabei me afastando, mas pro então candidato, falei muito isso para ele, falei para os filhos dele, principalmente o Eduardo, que foi aquele que deu mais espaço para esse tipo de diálogo, que era necessário ponderar, entendeu? Que era necessário trilhar um outro caminho. Então, esse tipo de postura nunca me agradou, como nunca me agradaram, né, os excessos totalitários da esquerda. Sim. Mas eles têm essa mentalidade, o grupo duro tinha essa mentalidade, os próprios que se afastaram depois, que tinha que ser radical. Para poder fazer frente ao radicalismo, tinha que ser radical. E eu sempre defendi que era a linha do meio. Sim. Tanto é que quando eu aceitei, num primeiro momento, conversar sobre a vice-presidência, a minha ideia era ponderá-lo, entendeu? Era ajudá-lo a vencer o PT, que eu tinha medo, né, do PT ganhar, porque infelizmente o PT tá enraizado. Quem diz que não, quem diz que o PT acabou, desculpa, não tem noção de realidade, o PT tá enraizado. Então eu tinha que ajudar alguém que tivesse força e ao mesmo tempo eu queria ponderar o presidente, entendeu? Eu queria, de alguma maneira, garantir que ele não ia, vamos dizer, ultrapassar uma linha, né, em termos de democracia, de garantias. E você percebeu isso, desculpe interrompê-la, Janaína, no dia da convenção? Não, eu já tinha isso presente, Sim. Que existia. Aí, o que aconteceu? Eu fui apresentada para o presidente
E houve um breve momento que eu consegui conversar com ele sozinha, porque a dinâmica da campanha, nesse aspecto, era algo um pouco incômodo, porque ele estava sempre acompanhado. Era quase impossível conversar com ele 2 minutos, entendeu? Mas houve um momento em que eu sentei com ele, porque ele já queria anunciar a chapa. Naquele momento... Isso, desculpa, eu estou sendo historiador chato, mas como a minha profissão é essa, o historiador adora reconstruir os acontecimentos. Quer dizer, ele já estava quase que fechando a chapa com você, vou tratá-la por Sim, você. Sim, por favor. E sem que, inclusive, ele conhecesse as suas ideias sobre o Brasil, afinal, você era candidata... Quer dizer, conhecer você como uma figura pública. Que ele conhecesse, porque eu dava uma figura pública, sim, deu né? centenas então, assim, de entrevistas. Eu realmente era uma pessoa muito exposta. Sim, então eu imaginei que ele conhecesse. Mas o inverso, desculpa, não era verdadeiro, né? Porque ele não conseguiu, você falou até que a própria dinâmica da campanha, sempre ele estava acompanhado de outras pessoas, era difícil ter uma conversa tete a tete. O que eu disse para ele? Ele já queria anunciar a chapa. Sim. E aí eu sentei com ele, eu falei, eu não chamava de presidente, eu sempre chamei de deputado. Eu não gosto dessa coisa de quando a pessoa tá na campanha já chamar, eu acho meio... Sim, aí eu peguei e falei assim, olha, deputado, eu estou um pouco preocupada, porque eu acho prematuro nós fazermos algum tipo de anúncio aqui. Não é só por mim. Porque muita gente acha assim, porque a Fresca, entendeu? Eu disse, não foi isso. Eu disse a ele, e ele mesmo entendeu, que nós precisávamos amadurecer aquela aproximação, aquela dupla. Então eu falei, eu acho que é precipitado pela minha perspectiva e também pela do senhor. Porque o senhor não me conhece, o senhor não sabe como é que vai ser o nosso dia a dia, eu preciso entender quais são suas expectativas. Então eu acho que a gente pode fazer aqui uma apresentação de ideias, entendeu? A gente pode... E na sequência nós vamos nos aproximando, entendeu? Okay. Aí ele falou assim, mas não sei... Mas ele percebeu que era melhor assim, né? Ele falou, mas... Ele ficou um pouco assim, um misto de decepcionado, mas ele percebeu, né, que eu estava com a razão, né? Você não pode conhecer uma pessoa em 5 minutos anunciando uma chapa. Claro, isso foi no mesmo dia da convenção ou foi em dias anteriores? Não, foi no mesmo dia. No mesmo dia. Foi no mesmo dia. A convenção se desenvolvendo, vocês estavam conversando nos bastidores. Aí foi quando anunciaram para que nós entrássemos. Eu conversei um pouco com o agora ministro Paulo Guedes, conversei com o general Heleno. Eu não me lembro se eu conheci o general Heleno somente ali. Sim. Mas eu tinha conversado longamente com o ministro Paulo Guedes pelo telefone antes. Eu não consigo agora me lembrar se eu já tinha conversado com o general Heleno. Sim. Não descarto, porque eu sempre tive sempre gostei muito dele. Então talvez eu já o conhecesse, mas eu não tenho certeza. Com o ministro Paulo Guedes, eu conversei longamente pelo telefone antes daquele momento ali. E aí estavam os filhos. Quem mais estava? Tinha mais gente. Aí nós entramos e eu pensei comigo, eu não tinha planejado aquele discurso. Não era um discurso que estava escrito nem nada. Mas eu falei, eu preciso ser o mais clara possível para que ele possa perceber quem eu sou. Você entende? Claro. Porque assim, eu falei, então eu vou falar tudo que eu penso para ele entender quem eu sou, como é que vai ser. Eu achei que eu estava fazendo um favor a mim, à nação e a ele, né? Muitas pessoas receberam aquele discurso como um desrespeito, como uma ofensa, como um discurso mal colocado para um momento de festa, sabe? Muita gente sentiu dessa forma. Ele, para mim, não verbalizou nada, foi extremamente cortês, educado. Inclusive, quando algumas pessoas assim mostraram, ele fez questão de me chamar para sentar ao lado dele, entendeu? O tempo todo com muita educação. Muita. A maneira como ele me tratou nesse processo todo é muito diferente da maneira que a gente o vê, entendeu? Muita cortesia, muita educação. Inclusive, em vários momentos, a equipe disse para mim que ele tinha muita preocupação, como é que ia ser conviver comigo,
se ele falasse um palavrão numa reunião, como é que eu ia reagir. E eu falava, olha, eu sou uma mulher, apesar de eu ser mulher, eu trabalho com homens, então assim, não é uma coisa, não precisa ter preocupação, eu não sou de açúcar, claro, né? Claro, mas claro. ele sempre teve muito cuidado. Mas aí acabou a convenção. Isso, aí o clima não ficou muito bom, não muito com bom. Ele, com o entorno, sim, entendeu? Sim, e o que me chama a atenção é que muitas pessoas que hoje estão se afastando dele e criticando... Eram os mais radicais naquele dia? Foram os que mais se incomodaram. Começo. Né? Então, assim, é a vida, né? Como dar voltas. Alguns hoje falam claramente pra mim, poxa, você tinha razão. Outros não falam pra mim, mas as entrevistas deixam evidente, entendeu? Sim. Então o processo foi esse. Deixa eu lhe perguntar, justamente pegando esse gancho, Janaína, agora acabou vendo uma divisão no partido, que podia estar presente até naquele dia da convenção, de uma forma ou de outra, e o presidente optou por criar um próprio partido, Aliança pelo Brasil, já tinha problemas com a direção nacional do partido, e optou então pela saída dele, dos que têm voto majoritário, do filho, o senador Flávio Bolsonaro, e os que têm voto proporcional, e problemas no campo legal bastante complicados. Tal. Você pretende ir para o partido presidente ou permanecer no PSL? Eu já tenho uma decisão tomada. Sim. Eu não vou para o partido do presidente. Sim. Tá? Essa decisão está tomada. Sim. Digo isso com todo respeito para quem pretende ir, ao próprio presidente, mas eu não vou. Eu até comecei, depois de ler algumas análises, até comecei vamos dizer assim, abrandar um pouco a minha visão, tanto quanto radical. Sim. Tem gente destacando que, poxa, é um acontecimento, né? Nunca na história um presidente abandonou o próprio partido. Então, olhando assim com um olhar meio sociológico, vamos observar o que isso será. Eu, particularmente, digo aqui respeitosamente, acho que o presidente errou. Não ao sair do PSL, porque como presidente, cargo majoritário, ele tem esse direito, né? Sim. Poderia ser, vamos dizer assim, poderia até ser também uma decisão histórica, né, de abandonar o partido. Mas eu acho que ele errou ao criar um partido. Porque eu vejo o partido como algo que cinde, né? Sim, partido é parte. Né? E ele é o presidente da nação. Quando nesse curso entrou num partido, ficou no partido, trocou de partido, uma coisa individual dele, mas quando ele cria um partido, na minha leitura, ele está cindindo mais ainda, você entende? Sim. É como se ele estivesse se isolando mais ainda. Então a sua divergência de não ir para a Aliança pelo Brasil não é no campo programático do que propõe a Aliança pelo Brasil, mas por achar que vai criar mais um partido, isso não seria bom para o país? Não, ou você ficou preocupada com o programa? Primeiro essa questão do partido, criar mais um partido, não acho isso bom. Sim. Não acho bom também porque ele sai criticando demais, né? Não só a legenda que o acolheu, sim, porque a crítica é normal, mas assim, as pessoas que o apoiaram, sim, né? Eu não sei se procede ou não, mas eu soube que recados foram dados, aí a gente nunca sabe qual é a origem, de que nem todos os deputados que querem migrar serão aceitos. Então eu acho muito estranho que alguém que venha para liderar uma nação, que precisa de apoio, não apoio no sentido de fazer negociata, mas apoio mesmo, que vá assim para um extremo, o senhor entende? Então eu acho muito ruim isso, porque com todas as divergências que eu tenho com as figuras do PSL, uma coisa eu digo para o senhor, essas pessoas gostam do presidente. Sim. Mesmo as que estão criticando agora, muitas criticam por mágoa, por não terem se sentido de alguma maneira acolhidas. Por exemplo, o que foi expulso, o Alexandre Frota, que opinião você tem? Ele era muito próximo ao presidente. Mas muito próximo, uma proximidade, assim. Então, assim, o que acontece? Está criando muita inimizade. E a Joyce Hasselmann, a deputada Joyce? Ela se apresentava como, se o senhor olhar os programas e tudo mais, ela se apresentava como Bolsonaro de saias.
Né? Em muitos momentos disse que ela era mais parecida com o pai do que os próprios filhos. Isso está nos vídeos, está nas entrevistas. Então são pessoas são muito ligadas a ele em termos de pensamento. E ele, de certa forma, ou ele ou as pessoas, eu não sei explicar direito o que é que está acontecendo. A relação com os filhos, a deputada chegou a ter contato com os filhos, Eduardo, Flávio e Carlos? Com o Carlos, muito pouco, só quando eu fui visitá-lo no hospital, e ele nem estava em condição de receber visitas, conversei um pouco com o Carlos para acalmá-lo, porque meu pai teve que fazer a cirurgia, a mesma cirurgia que o Bolsonaro fez, claro que numa circunstância de doença, sim, não de atentado, de crime, mas de doença. Então eu tranquilizei o Carlos, entendeu? Falei que o processo era difícil, então conversei com ele nesse momento. Com o Flávio, eu conversei, se eu não me engano, uma única vez, que foi quando eu acompanhei o presidente no Roda Viva. Teve um programa do Roda Viva, sim, quando nós estávamos ainda avaliando a chapa, né, conjunta, eu acompanhei o presidente, Flávio estava junto. Então eu conversei com ele, até porque ele ficou ao meu lado na bancada, e teve um momento que o presidente respondeu, e houve muita reação ali dos jornalistas. E ele meio que fez um gesto para defender o pai. Aí eu segurei o braço dele e falei, seu pai está indo bem. Entendeu? Ele está indo bem, porque ele estava naquele programa muito ponderado, o presidente. E eu fiquei com medo que a manifestação do Flávio ali, em alguma medida, o estimulasse a mudar o tom, entendeu? Sim. Porque eu fui com ele no carro o tempo todo falando, olha, o senhor tem que ser brando, o senhor tem que ser calmo, o senhor tem que lembrar que o senhor está sendo eleito se for eleito, né, mas por uma pluralidade. Então isso tem que estar presente na sua, né, e ele estava indo bem, entendeu? Então eu meio que segurei ali. E o Eduardo eu tive mais contato, né? O Eduardo, no processo de impeachment, quando o pessoal do PT estava acabando ali, né, armando situações para me agredir, para me ofender, ele foi muito gentil, eu não o conhecia. Ele, olha, eu sou Eduardo Bolsonaro, tal. Confesso respeitosamente que para mim Bolsonaro naquele momento não significava nada, mas foi uma pessoa muito gentil comigo naquele momento. Ele falou, olha, fique calmo, eles vão te provocar, infelizmente aqui é assim, mas saiba que as pessoas estão torcendo por você. Então foi um primeiro contato, depois na campanha houve uma viagem que ele estava junto. Eu conversei com ele, lembro que eu fiz algum tipo de comentário, ele falou, Janaína, meu pai, você tem que falar com ele, não adianta você falar comigo. Era algum conselho que eu queria dar. Sim, sim. E depois conversei com ele numa reunião por força da Prefeitura de São Paulo também. Sim. Então, assim, os meus contatos com o Eduardo, pessoais, sempre foram bons. Perfeito. Ele é uma pessoa diferente no trato pessoal do que ele é nas redes sociais, por exemplo. Sim. Deixa eu lhe perguntar, com o seu fabuloso número de votos, pouco mais de 2 milhões, caso único na história, você acabou arrastando, natural pela legislação brasileira, um monte de outros deputados que não seriam eleitos se você não tivesse a votação consagradora que teve. E muitos desses, do PSL, acabam tendo atitudes assim um pouco questionáveis, ou que criam uma repercussão negativa em relação à própria Constituição. Sim. Acho que você, como uma professora de Direito, sabe a importância da Constituição de 88, que com todos os defeitos eu mesmo interpreto como a melhor Constituição brasileira. Eu gosto dela. Então, ao menos se a gente olhar todas as nossas desde 1824, né? Agora, por exemplo, recentemente teve o episódio de fazer uma homenagem ao ditador Pinochet, que a gente conhece não só... Eu conversei com o colega. Sim, sim. Quando uma pessoa, não vou falar quem foi, mas uma pessoa entrou em contato comigo, falou, você viu o que está acontecendo? Eu achei que era brincadeira. Sim. Eu confesso ao senhor que eu achei que era brincadeira. Eu falei, não, peraí que eu vou checar isso aqui. Sim. E aí vi que infelizmente não era brincadeira. Aí eu entrei em contato com o colega. Eu falei, colega, para que isso? Entendeu? Não, porque eles fazem, a gente também tem que fazer. Eu falei, mas você não combate o errado com o errado. Entendeu? A gente tem que... É outro caminho, entendeu? Eu falei, você não está criando uma situação para todo mundo, não é só para a bancada, é para casa. Você está falando para o próprio presidente da Assembleia, que precisou, vamos dizer assim, proibir, entendeu? Então, eu conversei com ele ficou irredutível. Então só me sobrou a alternativa de apoiar o presidente na decisão dele de não permitir, entendeu? Você não sente, já externou algumas vezes, um pouco de dificuldade de conviver na estrutura de partido existente hoje no Brasil. E a gente sabe
quem nos acompanha, né, que para ser candidato no Brasil, a Constituição exige filiação partidária. Não tem jeito, não é possível ter candidatura independente. E é uma violência isso. Precisa ter filiação. Então, dessa forma, você está filiado ao PSL. Você vive os problemas do PSL, acompanha, se sente confortável ou busca uma posição independente? Professor, eu sempre fui assim, entendeu? Eu sou assim, eu estudo as coisas, tomo as minhas decisões, chego às minhas conclusões, defendo. Se o senhor chegar para mim e me mostrar que eu estou errada ou que estou exagerada do meu ponto de vista, eu ouço também, não tenho nenhum medo de mudar de opinião, não tenho vergonha, né? Agora, o que o partido quer que eu diga, o que o partido pensa, eu não estou nem um pouco preocupada. Certo. Sabe? Porque eu estudei minha vida inteira para melhorar meu país, para baixar a cabeça para partido. E não estou falando só desse, é qualquer um, entendeu? E a atuação na Assembleia Legislativa? A maior parte da população de São Paulo, do Estado, eu sempre brinco e falei tantas vezes, acho que nem sabe onde fica a Assembleia Legislativa e nem sabe qual a importância dela. E geralmente escolhe o deputado estadual no dia da eleição. Eu sei como é que é. É o comportamento de todos, tal. É uma coisa... Como é conviver, acho que são 94 parlamentares, como é conviver com 94, o número de assessores fabulosos, né, que os parlamentares têm, a mesa diretora, no cotidiano, como é que é a sua experiência que veio de um outro campo, que veio da universidade? Se eu fizer queixa em termos do trato, entendeu? Da maneira como eu estarei sendo injusta. É claro que sempre tem um ou outro que é agressivo, que desrespeita, mas é a minoria da minoria. Né? Normalmente são muito educados, respeitosos com outros pontos de vista. Agora, eu vejo com clareza que a casa poderia ser muito mais enxuta, em todos os sentidos. Menos parlamentares se Com defende? certeza menos parlamentares, estaduais, federais nem se fala, porque com isso tem maior visibilidade. Será necessário que o parlamentar se prepare melhor. Eu não acho... O parlamentar nem precisa necessariamente ser alguém preparado quando da eleição. Mas eu não gosto desse comportamento de dizer o seguinte, eu fui eleita assim, vou ficar assim. Eu acho que o ser humano pode sempre se aprimorar. Sim. Entendeu? Então, assim, o desejo de estudar, de se preparar para votar com qualidade, com muita gente, ninguém nem sabe quem votou, quem não votou, quem estava lá. Isso entende? Se nós tivermos menos parlamentares, né, a qualidade necessariamente vai ser maior, porque a visibilidade vai ser maior. Esse cidadão vai ter que estudar o que ele está decidindo. Você defende o voto distrital? Veja, talvez dê um pouco de racionalidade, traga alguma economia. Né, por exemplo, um voto distrital você não teria 2 milhões de votos. Não teria, tal. Com certeza não teria. Eu tenho um pouco de medo. Por alguns debates dos quais eu já participei, algumas pesquisas na faculdade, eventualmente do crime organizado dominar uma área, só entende? Assim, fazer meio que um voto de cabresto, né? Eu tenho um pouco de medo. Tem gente que é assim, não, eu defendo o voto distrital. Eu tenho um pouco de preocupação. Mas não é uma ideia a qual eu seja opositora, sabe? Acho que a gente pode tentar. Aproveitando essa questão, já aí no campo da política, do direito e da Constituição, a questão de reforma da Constituição. Chegaram a falar em reforma e mais recentemente, de passagem, até esqueceu, o presidente do Senado falou em constituinte e tal, que era muito estranho. Sim, e tem pessoas que eu respeito muito, que têm essa visão, né, professores, mas eu não... talvez aí eu seja bem conservador, entendeu? Eu prefiro ficar com a nossa carta, que eu entendo que é uma boa carta, e vamos fazendo os ajustes nos termos que estão previstos na Constituição. Nós temos maneiras de fazer esses ajustes. Sim, né? Tem as PECs. Tem as PECs. Então eu prefiro não mexer. Prefiro porque tem essa visão conservadora mesmo, de que as repúblicas mantêm as suas constituições e elas vão sendo de alguma maneira melhoradas ou relidas, né? E também porque eu acho que se a gente mexer nisso agora, a chance de piorar é de 100%. Sim, justamente isso. Uma das que as pessoas mais falam nas manifestações recentes é sobre o Supremo Tribunal Federal. Falam da justiça, mas em particular a atuação do Supremo. Nunca o Supremo na história da República, ele é a criação da República, né, foi tão visto, tão falado como nos últimos anos. Se sabe o nome de todos, se palpita, se fala em qualquer assunto.
a questão não só da segunda instância, a recente discussão, ou a questão que envolve o réu delator, do réu denunciado, das alegações finais, mas em geral, como é que você, nos últimos anos, analisa o papel do Supremo Tribunal Federal, pensando no papel institucional do Supremo? Então, acho que o primeiro ponto a destacar é que na medida em que o povo conhece os ministros, ainda que seja conhecer pelo lado ruim, mas o povo que conhece os ministros, o povo que procura entender o que o Supremo está fazendo, o povo que procura assistir às sessões, e eu tenho testemunhado isso, né? Pessoas, inclusive simples, me param na rua para tentar entender o que foi que o ministro falou, as pessoas estão acompanhando. O Toffoli você conseguiu explicar? Não. Acho que ninguém, né? Então, assim, o que ocorre? Eu primeiro quero destacar o lado bom disso, né? Porque é sinal de maturidade. A gente sempre desmerece muito o nosso povo, mas o nosso povo está buscando, né? E eu vejo isso com bons olhos. Então, é importante essa fiscalização direta da população. Por isso, professor, que eu falo aqui, aproveite seu espaço, não podemos jamais cair nessa armadilha de não ter os julgamentos televisionados. Sim, ser favorável. Tem que passar na TV. Sim. Se não tivesse a veiculação, o mensalão não teria terminado nas condenações em que terminou. Sim, foram 25 sentenciados. Eu tenho certeza disso. Por mais que nós tenhamos aí uma outra crítica, porque os políticos receberam penas menores do que os empresários, tudo isso aí, ok. Mas não teria conseguido essas condenações se não fosse o povo assistindo o julgamento do mensalão. E a questão da escolha do ministro? Nós seguimos o modelo norte-americano. Você é favorável, ponto 1, a mudar a escolha, ponto 2, ter mandato para ministro do Supremo, como em alguns países? Olha, mudar a escolha, o senhor vai até ficar surpreso. Eu não sou favorável, não. Porque essa coisa de fazer concurso... Eu já vi tanta gente passar em concurso e dizer que nunca mais abriu um livro. Tanta gente passar em concurso e se envolver com coisa errada. Tanta gente passar em concurso e virar sindicalista. Então, professor, eu não tenho esse fetiche com concurso. Você acha que deveria ser... A questão é a sabatina? O que eu penso... A sabatina é importante, mas o que eu penso é o seguinte. O sujeito aprontou, tem que tirar. Você é a favor... Então, isso é uma disposição constitucional. Então eu acho o seguinte, a gente tem que ter menos dedo com o afastamento de um ministro que merece ser afastado. Você acha que tem algum que merece ser afastado? Eu entendo que o ministro Toffoli hoje, por força dessas decisões todas, dessas idas e vindas, que ele mereceria ser afastado, tanto é que pediu o impeachment dele. Mais algum? Me incomoda um pouco, tem os pedidos do ministro Gilmar, eu acho que precisariam ser olhados com cuidado. O ministro Gilmar é um grande conhecedor do direito, isso aí ninguém tem a dúvida disso. Mas essas questões todas dos financiamentos, dos eventos, da instituição de ensino... Isso é o caso do Gilmar. Isso gera muito mal-estar. Então, por exemplo, eu solicitei documentação a Itaipu, por força de uma matéria que saiu, se não me engano, na Cruzoé, da primeira esposa do Gilmar? Não, falando de patrocínio, de eventos jurídicos. E pagamentos de passagens e estadas. Perfeito. Muitos anos de patrocínios, de eventos jurídicos. E assim, tem muitas despesas, né? Do ministro, da esposa do ministro, muitas idas para Portugal. Então, veja, pode ser que não tenha nada de errado, mas gera um desconforto. E quando você faz ali uma comparação entre os patrocínios, né? Ou esses convites, esses gastos de autoridades, várias autoridades, o ministro se destaca, entendeu? Então, em algum momento, eu penso que essas situações precisam ser esclarecidas. Não estou dizendo que haja algo errado, necessariamente. Okay. Mas é necessário esse esclarecimento. Deixa eu aproveitar, pegando esse gancho. Assim, eu penso que, neste caso, pelo menos a CPI, que acabou ganhando um nome indelicado de lava-toga, ela precisaria ser instalada. Então, se a favor, por exemplo, o Toffoli poderá ficar até pela idade que tem, pela mudança que ocorreu anos atrás da expulsória para 75 anos, ele pode ficar tranquilamente mais 2 décadas, pouco mais de 2 décadas, como ministro do Supremo. Isso bateu num ponto importante. Sim. Eu penso que os presidentes deveriam evitar, e eu não estou falando do ministro Toffoli,
colocar gente tão jovem no Supremo. Sim, mas a Constituição diz basta ter reputação libada, notável saber jurídico e mais que 35 anos e menos que 65. É muito poder para um jovem. Porque assim, com 35 anos você pode ser eleito presidente da República. Né? Você pode ser embaixador, que teve toda a confusão aí em torno do Eduardo Bolsonaro. Você é favorável falando nisso? Não. Mas assim, o presidente da República tem um mandato de 4 anos. Um ministro do Supremo, até para ele ter... Olha que interessante. Tem que ter mandato. Por que ele não tem mandato? Ele não tem que ter mandato para ele não ter medo de nada. Para ele ser uma pessoa que vai julgar com liberdade. Só que a gente está tendo o oposto disso. A gente está tendo pessoas que acham que podem tudo. Sim. Veja, eles têm que não ter mandato para ter tranquilidade de que não serão perseguidos, de que quando saírem de lá não sofrerão nenhum tipo de retaliação, para terem liberdade de fazer justiça. E o que está acontecendo é que estão se sentindo tão empoderados que acreditam que não precisam dar satisfação para ninguém. Então, nesse caso, se seria favorável não a questão da idade, ao invés de 35, subir, não sei, para 50. Não sei se precisaria ter uma PEC para isso, mas é quase como um conselho, entendeu? Sim. Que os presidentes tomassem essa cautela. Se eu fosse presidente, eu procuraria pessoas na faixa dos 60 anos. Entendeu? Sei. Porque já são pessoas com um pouco mais de segurança, em todos os sentidos. Já são pessoas que talvez não precisem se provar tanto, sabe? Que já têm uma estabilidade na carreira. Sim. Quando a gente estava no meio do impeachment, o doutor Hélio Bicudo, ele falava assim, eu não aguento esses candidatos a ministro que vão com a pastinha com o currículo. Sim. Antigamente, os ministros eram aquelas pessoas que estavam no topo e iam colaborar, entendeu? Sim. É mais ou menos resgatar isso, sabe? Não te incomoda no Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, hoje temos 2 mulheres, né? Não tem nenhum negro, que ministro negro não foi o primeiro Joaquim Barbosa, porque o Pedro Lessa era negro também, que ninguém lembra. Mas não te incomoda tão poucas mulheres presentes nos tribunais superiores, nos tribunais de justiça, no STJ tem, eu sei que tem, mas no STF tem 2 agora, não tem nenhum negro, tem no STJ, se não me engano, estou me lembrando agora de cabeça. Não, professor, olha, eu trabalho muito com o critério da representatividade, que é algo diferente de cota, né? A representatividade é o entendimento daquela autoridade que tem o poder de compor os cargos, de que a sociedade é plural e que ela tem que buscar quadros, né, nesta pluralidade, que foi quando o Temer, por exemplo, formou o ministério dele. Sim. E eram só homens brancos, né? E muita gente criticou e muita gente defendeu, dizendo, essa chatice de cota. Eu falei, gente, ninguém tá falando de cota. Estamos falando de representatividade. Então é importante a pessoa ter esta preocupação. O Bolsonaro, será que tem? Porque tem a Damares Alves, tem a Tereza Cristina, eu posso estar enganado se eu esqueci algum outro ministro, creio que não. Não te incomoda? Que ele não foge muito do e não tem nenhum negro no ministério, do padrão. Não tem. Não, tem só o deputado que é quase um ministro, que vive com ele. Né? Que é meio estranho, que parece uma herança, na verdade, escravista. É uma coisa desagradável. Vive com ele. Mas assim... Não digo que me incomoda. Eu gostaria de ver mais. Mas não é uma questão assim que eu fique não é uma coisa assim que... Deixa eu te perguntar uma coisa envolvendo a questão do direito, do qual também é a sua vida. O Brasil é um país que ainda tem fortes marcas autoritárias. Nós fomos muito país a abolir a escravidão no mundo ocidental, vivemos constantes ditaduras. Para falar em democracia mesmo, a partir de 5 de outubro de 88, com a atual Constituição, sempre tivemos muitos problemas. Quer dizer, o autoritarismo sempre rondou como um fantasma a história política do Brasil. Falar em democracia, ela não se consolidou. Otávio Mangabeira dizia que era uma plantinha frágil, que ia demorar para se enraizar, etc. Tal. Como é que você vê o momento contemporâneo? Eu queria fechar nossa conversa tratando disso. Esse momento contemporâneo do Brasil, 2019, 2020, esse processo de radicalização que é quase que do cotidiano hoje da política brasileira, entre as famílias, em grupos de WhatsApp, brigas familiares, no Natal o pessoal não pode falar de política, se falar sai amor briga. Como é que você analisa esse momento com a tua experiência dos dois lados? Quer dizer, como professora universitária, como parlamentar, como alguém que teve uma participação histórica no processo de impeachment? Bom, o senhor tem que considerar que quem está respondendo é uma pessoa otimista. Sei, né? Ok. Eu vejo isso como um processo de transição. Nós tínhamos um radicalismo que imperou aqui por muito tempo, aí surge um contra-radicalismo, entendeu? E nós temos esse embate.
Me parece que é um processo de transição para algo melhor. Sim. Então temos a tese, a antítese, teremos a superação. Vamos esperar que eu sou uma otimista, né? Olha, eu queria agradecer muito. É muito gostoso conversar com a deputada Janaína Pascoal. A gente fica aqui horas, tal. Conversamos muito, especialmente no processo de impeachment, quando eu estava lá na Jovem Pan, tantas vezes, tantas entrevistas, e no período posterior, tal. Eu sempre acompanho a sua atuação também parlamentar. É uma deputada muito atuante. Eu lembro quando eu encontrei aqui na região aqui, num comércio, que eu não vou fazer a propaganda, aí ficamos conversando, ela tinha sido recém-eleita, eu perguntei, vai nomear 3 dúzias de assessores? Porque era ela falou, o problema é guardar o nome dessas 3 dúzias. Não tem cabimento. Acho que eu tenho 8 agora. Acabou nomeando 30 e tantos? Tenho 8. 8, tá, ainda bem. 8 pessoas. Ainda bem. Então, é muito agradável. Então, queria só agradecer muito a você, a vinda, a sua disponibilidade. Eu sei que você tem inúmeras atividades e é muito bom trocar essas ideias, porque o intuito, eu acho que nosso aqui, é trabalhar, ver as diferentes posições políticas que tem no Brasil, ouvi-las e ter essa perspectiva. Você tem a tese, tem a antítese, você tem a superação, ouvir, porque democracia é convivência de contrários, né? Se nós concordarmos em tudo, não dá, né? Democracia sempre foi assim, desde Atenas até os tempos contemporâneos, né? Então esse foi o intuito de trocar essas ideias com você. Eu agradeço muito a tua vinda. Eu que agradeço, professor, uma honra. Muito obrigada. Obrigada. Então, até.